quero dizer ao Tribunal Popular, enquanto movimento, que o Estado do Espírito Santo deve muito a vocês. Foi a partir da articulação com o Tribunal Popular que nós chegamos ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária para levar a situação do sistema prisional do Espírito Santo. Foi a partir desse relato que fizemos lá no dia 30 de março, enfim, não me recordo agora precisamente se 30 ou 31, de março do ano passado, que o presidente, então, do CNPCP, Dr. Sérgio Salomão, vai ao Espírito Santo visitar as celas metálicas, a situação do nosso sistema prisional, e, a partir daí, a mobilização nacional é feita e nós, enfim, chegamos à ONU, em Genebra, no início desse ano. Então, eu quero dizer que o Estado do Espírito Santo e tudo o que aconteceu depois disso, o fim das celas metálicas, a implosão da Cascuve e tudo mais, se deve ao Tribunal Popular. Então, muito obrigado em nome do Estado do Espírito Santo. Bom, me cabe aqui, e quero dizer que nesse lugar eu tenho mais liberdade do que o professor, que é juiz, que se colocou no lugar de réu, eu me sinto no lugar de assistente de acusação, não é? E aqui, por isso, vou ter mais, talvez, liberdade para falar do lugar de presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, do Estado mais violento da Federação, de um Estado tipicamente violador dos direitos humanos, não é? Vocês conhecem o Espírito Santo, se não pessoalmente, pela imprensa, e sabem do nosso histórico. E eu vou tentar aqui também, se o tempo me permitir, falar um pouco disso. Mas antes eu gostaria de também tecer algumas considerações a respeito da conformação desse sistema de justiça. É importante a gente considerar o sistema de justiça como uma consequência do direito. Não é? O sistema de justiça é conformado para manter um determinado modelo de direito. Por isso é importante a gente também demarcar aqui que direito se conforma no Brasil a fim de ter um sistema de justiça como sustentáculo. Isso vai fazer com que nós tenhamos um modelo de sistema de justiça da forma que a mesa que os que me antecederam já demarcaram. Nós temos um direito que se conforma, é claro, de alguma questão, de alguma forma, como em outros países, mas com muitas particularidades. Naquilo que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, ou o próprio professor Zé Murilo de Carvalho, afirma: o nosso direito vem antes da cidadania. O nosso direito não vem como fruto da cidadania, mas o nosso direito se conforma para impedir a cidadania. Não é? O nosso direito se conforma em cima de bases muito bem consolidadas: o latifúndio, a escravidão, o privatismo, não é? A ideia de um Estado privatista, a ideia de um Estado que vai atender a interesses particulares, privados, e nesse aspecto o direito, então, não se conforma como direito, mas se conforma como privilégio. Isso é fundamental para a gente entender o sistema de justiça que se conforma a partir disso. O sistema de justiça vai se conformar para garantir, para manter esse modelo de direito. Esse modelo de direito que tem as bases que até hoje não são tocadas, não é? Que se mantém como alicerces da nossa sociedade. O latifúndio que está aí, o racismo que está aí, não é? E o privatismo que cada vez se aprofunda mais nessa sociedade. Isso significa que o nosso Estado, o nosso direito e o nosso sistema de justiça são conformados numa cultura absolutamente antidemocráticas, resistem a qualquer afirmação da democracia na sua essência. Afirmamos uma democracia formal, mas vivemos num fascismo social. Brindamos uma democracia como se fosse apenas o ato de, no dia 3 de outubro, ir lá e votar. Achamos que vivemos na maior democracia do mundo porque elegemos agora uma mulher presidente do Brasil, como se só isso bastasse para afirmar uma democracia, não é? Não basta porque elegemos um operário nordestino, não é? E vivemos agora o resultado desses 8 anos de governo, aprofundando uma agenda neoliberal nesse país, não é? Afastando o Brasil da afirmação da democracia que tanto queremos e que tanto a história nos deve. Pois bem, nós estamos falando então que esse sistema de justiça serve a isso, serve à manutenção desse modelo. Agora, esse sistema de justiça
não é em abstrato, mas é em concreto. Há sujeitos que exercem esse sistema, que fazem o cotidiano desse sistema e que reafirmam cotidianamente esse sistema. E nós precisamos falar quem são esses sujeitos, quem são os operadores do direito no Brasil. E é bom que se diga isso aqui, não é? Na mais importante faculdade de direito do país. Quem são esses sujeitos que ingressam no mundo jurídico, que ingressam, portanto, nesse sistema e cuja formação reafirma esse modelo? Nós estamos falando de um sistema elitista, racista, preconceituoso, homofóbico. Nós estamos falando de juízes, de promotores, de defensores públicos, de advogados que saem da elite desse país, que são brancos, cuja formação reforça esse modelo conservador. Não temos uma formação, e precisamos dizer isso em alto bom som, com raríssimas exceções, de um modo geral, a formação jurídica brasileira é altamente positivista. Não temos direitos humanos na grade, mas temos direito do petróleo. Eu, no Espírito Santo, no estado mais violento, mais violador dos direitos humanos, não estudei Estatuto da Criança e do Adolescente na Federal do Espírito Santo, mas estudei direito do petróleo, 1, 2 e não sei quantos. Tive direito comercial, porque a formação é uma formação para o mercado, para afirmar esse modelo de direito, esse modelo de Estado, afirmando entre os brancos, os ricos, que são quem efetivamente ingressam na carreira jurídica. Quem está nesse templo? Quem faz direito na USP? Vamos ver quem é o perfil do estudante da USP, assim como de qualquer outra universidade particular, universidade pública, e vamos ver quem está fazendo a universidade particular mais precarizada ainda do que a pública, porque a pública nós sabemos também como está, não é? A lógica se inverte completamente. E mais, vamos saber quem efetivamente ingressa através da meritocracia nos concursos públicos. Quem são os juízes? Isso se nós falarmos numa meritocracia ainda que não estiver maculada pela corrupção, que não é o caso do meu estado. Se ainda estivermos falando de um concurso sério. Se falarmos de um concurso sério, ingressa nessas carreiras quem faz as melhores faculdades, e quem ingressa nas melhores faculdades é quem faz os melhores pré-vestibulares. Nós estamos falando que é um modelo desse sistema de justiça de perpetuação das desigualdades. Agora, se nós falarmos de concurso público como se faz no estado do Espírito Santo, cujo presidente do tribunal saiu preso, algemado no Camburão, em dezembro de 2009, por fraudar concurso público, por colocar toda a família como juiz, aí nós vamos falar que a meritocracia é diferente, não é? Então, a meritocracia séria nesse país se faz com os brancos e ricos, e a meritocracia ilegal se faz com os apadrinhados, com os filhos, com os primos, com os parentes. São essas as pessoas que vão nos julgar, são essas as pessoas que vão manter esse direito historicamente e que vão reafirmar um sistema de justiça como um instrumento poderoso do capitalismo, de um capitalismo, como foi dito aqui, no caso brasileiro, às avessas, um capitalismo tardio, um capitalismo cuja classe trabalhadora, cuja classe operária é nada mais, nada menos do que os oriundos da escravidão. Não é? A nossa classe operária, nada mais, nada menos do que foi a abertura das senzalas para a criação das favelas nas cidades, nas grandes cidades do Brasil. Nós estamos falando, portanto, de um sistema de justiça que é absolutamente essencial para a manutenção da desigualdade nesse país. Da desigualdade de renda, porque julga diferente a depender do imposto de renda que se paga. Se estiver sentado no banco dos réus Daniel Dantas, nós sabemos que não fica 24 horas preso, porque rasgando o Código de Processo Penal, o seu habeas corpus é analisado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta autoridade do Brasil, julga, então, em tempo recorde, o habeas corpus do seu Daniel Dantas, mas permanece por meses, como no caso do Espírito Santo, um adolescente em conflito com a lei, que furtou um celular no norte do estado do Espírito Santo,
cujo município não tinha uma medida de meio aberto. Então esse menino vai para a unidade de internação social em Vitória, que está sob medida cautelar na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Esse menino então passa 10 meses e no 10º mês ele é assassinado, ele é degolado. Então eu solto Daniel Dantas em 24 horas pela mais alta autoridade do país, mas eu faço com que a pobreza morra degolada nos calabouços das masmorras capixabas. Eu mantenho a desigualdade nesse país pelo sistema de justiça. Eu mantenho a desigualdade de gênero nesse país pelo sistema de justiça. É só ver o que tem sido feito com a Lei Maria da Penha. É só ver a decisão do juiz de Sete Lagoas, dizendo que a lei era inconstitucional por ser a mulher a encarnação do demônio na terra. Eu mantenho a desigualdade de gênero nesse país pela justiça. Eu mantenho a desigualdade por orientação sexual, e é só ver a decisão aqui de São Paulo, do juiz em relação ao jogador de futebol, Richarlison, porque afinal, futebol é coisa para macho. Então você não tem direito sequer à ação, porque a ação não foi recebida. Eu mantenho, então, esses atos que nós estamos vendo agora na Avenida Paulista, nessa cidade, não é? De ódio contra os homossexuais, e o sistema de justiça afirma essa desigualdade. É, portanto, instrumental, tem sido, e nós não temos conseguido superar isso, esse sistema para a manutenção desse estado de coisas. É preciso dizer que muito foi dito aqui pela mesa em relação ao estado de bem-estar social ou estado de mal-estar social. De fato, no Brasil, nós precisamos fazer essa análise de forma diferente, porque no Brasil nós nunca tivemos, como muito bem disse o professor, um estado de bem-estar. Na ausência de um estado de bem-estar social, a questão social, que deveria ser enfrentada por políticas garantidoras de direitos, que deveria, portanto, ser enfrentada por um estado de bem-estar social, a questão social vira sinônimo de questão policial. E o Estado brasileiro fez isso historicamente. Como nós nunca tivemos estado de bem-estar social, a questão social sempre foi questão policial. O que nós temos agora é o aprofundamento dessa política de encarceramento, mas a política de tratar a questão social pelo viés punitivo, repressor, é histórica nesse país. E não é à toa que as nossas cadeias hoje nada mais são do que as senzalas de outrora. Os negros que saíram das senzalas ou estão aprisionados nas favelas, aprisionados territorialmente, socialmente, economicamente, ou estão aprisionados nas senzalas modernas, que são os presídios. O Estado brasileiro, portanto, afirma essa lógica. E no último período, nos últimos 20 anos, claro, com o incremento da agenda neoliberal, reforça essa ótica, reforça a questão social como questão policial. Trata a classe subalterna não como sujeito que deve ter direitos garantidos, mas como objeto a ser tutelado, objeto a ser controlado. Tutelado, talvez, pelo complexo jurídico assistencial, que também o professor Rubens já fez referência. Nesse estado de coisas, numa sociedade em que o estado de bem-estar social não se afirma, a justiça passa a ser instrumental também. Porque quando nós não temos direitos garantidos, nós vamos nos recorrer à justiça. É a justiça que, em última instância, vai fazer com que direitos que estão formalmente garantidos se transformem em direitos materialmente concretizados. É por isso que há uma alta litigiosidade na sociedade brasileira, completamente diferente, por exemplo, da Suécia, onde a litigiosidade é baixa. Porque o Estado, ainda que com os problemas que o welfare state viveu na Europa, ainda se garante minimamente os direitos daquelas pessoas. No caso brasileiro, como nós nunca tivemos isso, e a partir da Constituição de 88, que formalmente os direitos estão garantidos, a justiça passa a ser recorrida cada vez mais. E é aí que nós vamos ver a resposta do Poder Judiciário. Um poder que está de costas para esses anseios. Um poder que afirma não só os privilégios de uma classe elitista, mas os seus próprios privilégios. Os seus próprios privilégios. Como não dizer da estrutura do funcionamento desse poder? E eu vou falar do Estado do Espírito Santo, que acho que é um caso exemplar, emblemático, não é? Da dificuldade
do Poder Judiciário em descer, em pisar no chão, em sentir a dor das pessoas que se recorrem a ele e não virar as costas, mas garantir o seu direito. Nós estamos falando de um poder que está de costas para o povo, mas está de frente para a propriedade privada. E não é à toa que a maior quantidade de crimes que se pune com penas maiores é contra a propriedade. E não é à toa o que a gente vê com a questão das reintegrações de posse. E não é à toa que nós temos hoje no Brasil cerca de 200 ações de desapropriação pelo INCRA para garantir a reforma agrária suspensa pelo Poder Judiciário. Quase 200 ações que poderiam garantir a reforma agrária nesse país não ocorrem porque o Judiciário defende com unhas e dentes a propriedade privada e esquece da sua função social, esquece daquilo que está na Constituição como limite à propriedade privada. Nós estamos falando, então, de um aparato que não é só, e é bom que se diga aqui, da justiça, não é só o Poder Judiciário, mas eu quero ser mais enfático no Poder Judiciário, não é? Porque tem se demonstrado o poder mais impermeável às demandas sociais, mas é bom que se diga que o aparato que nós estamos falando do Estado penal, punitivo, repressor, se dá com o Congresso Nacional pela legislação do pânico, por leis cada vez mais duras, se faz com a polícia, que tem um olhar completamente violador dos direitos, racista também, preconceituoso, que age com legitimação das suas autoridades, como o secretário José Mariano Beltrame, do Rio de Janeiro, que afirma em rede nacional de televisão que um tiro na Rocinha é diferente de um tiro em Ipanema. É assim que age a nossa polícia. Portanto, de uma lei que cada vez mais permite a punição, de uma polícia que responde a isso, de uma polícia militar que prende, de uma polícia civil que indicia, de um Ministério Público que acusa, de um juiz que aceita a denúncia e condena, e de um poder executivo que irresponsavelmente não consegue implementar minimamente a política consequente do aprisionamento em massa. Porque se quer prender em massa, que minimamente se construa as unidades para se aprisionar essas pessoas. A lógica é tão perversa que se aprisiona em massa, passa-se de 190 mil pessoas para 500 mil pessoas em uma década e não se constrói as unidades consequentes. E é por isso que no Estado do Espírito Santo nós tivemos celas metálicas, containers inutilizados para o transporte marítimo, que não poderiam sequer servir para transportar mercadorias, viraram presídios, que no verão o calor chegava a 50 graus, que no verão passado, os gritos das pessoas que lá estavam pedindo pelo amor de Deus água, dificilmente sairão da minha cabeça. E se não bastasse só as celas metálicas, sem rede de esgoto, portanto os presos ficavam, vocês devem ter visto as fotos que circulou o mundo inteiro, ficavam no meio do esgoto, ratos, colônia de ratos. E para fazer a visita, então, nós tínhamos que esperar 10, 15 minutos para conseguir nos acostumar com o cheiro, não é? Se aquilo podia se chamar de cheiro. Como se não bastasse as celas metálicas, os DPJs, as delegacias de polícia se transformando em presídios. Agentes que deveriam estar investigando os crimes estavam cuidando de presos, viraram agentes carcereiros. Lugar onde deveria ter 30 presos, porque ali só deveriam passar uma noite para serem transferidos para a unidade, chegaram a ter, como o DPJ de Vila Velha, que foi extinto também por uma ação nossa na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, chegou a ter 330, com várias mortes. Ou a Casa de Custódia de Viana, que também foi demolida graças à nossa denúncia. Um lugar que cabiam 300 homens, chegou a ter, em março do ano passado, quando teve o último esquartejamento, 1.213. 1.213. E lá foi o palco dos esquartejamentos. O último deles, em março do ano passado, um jovem de 19 anos, preso provisório. Portanto, ninguém nunca vai saber se aquele preso era inocente ou culpado. Ele entrou pela manhã, às 10 horas da manhã, na Casa de Custódia de Viana, e à noite daquele dia 12 de março,
saiu na caixa que servem as marmitas, ou a cascuda, como eles chamam, aquela caixa de plástico que a gente conhece de supermercado, onde a gente coloca os mantimentos, aquela caixa que é servida, portanto, a comida, quando devolve o lixo do resto das marmitas, ele volta, então, esquartejado naquela caixa. No mesmo dia, às 10 horas da noite. Desta forma que o sistema prisional também trata as pessoas. E só trata as pessoas, meus caros, minhas caras, porque ali não há pessoas, porque ali há uma sub-humanidade, porque ali estão os escravos, porque ali estão os negros, os pobres, os miseráveis, que são uma sub-humanidade para esse país. Porque se lá estivessem os deputados acusados de corrupção, como um deputado no meu estado que há 10 meses está afastado da Assembleia Legislativa por corrupção, recebendo o seu salário sem sequer ter sido ainda sentenciado, de férias, 10 meses de férias recebendo o seu ordenado sem dar um dia de trabalho para a população do Espírito Santo. Se esse senhor estivesse preso, certamente não haveria celas metálicas. Se nesse lugar estivesse o juiz Leopoldo, acusado de ser o mandante da morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, um juiz manda matar o outro. E qual o prêmio que recebe? Porque é prêmio, não é pena. É o afastamento das suas funções, recebendo o seu ordenado, férias. É isso que o Poder Judiciário quer significar para a população. Vocês cometem crime, nós não cometemos crimes. Se nós cometermos um deslizezinho, seremos premiados. Ou como o outro juiz que eu já me referi aqui, presidente do Tribunal de Justiça do meu estado, que frauda concurso público e também é afastado das funções, recebendo o salário, aposentadoria compulsória. Isso é uma infâmia. Nós deveríamos parar o Brasil em função disso. Que país democrático é esse, quando o juiz manda matar o outro e é aposentado compulsoriamente e recebe 22 mil reais, e um pobre miserável, um adolescente, que furta um celular, porque o sonho daquele adolescente é ter um celular, porque todos nós podemos sonhar e ter, ele não pode sonhar e ter. Se ele sonhar, ele vai ter que furtar e roubar para ter. E, portanto, a realização do sonho desse adolescente é respondido com a morte, porque ele foi condenado a uma medida, porque não é outra expressão senão a condenação a uma pena, não há medida socioeducativa nesse país, ele é condenado à pena e morre degolado. É disso que nós estamos falando. E tudo isso que aconteceu no Estado do Espírito Santo, e eu já encerro antes que a Áurea me passe o bilhetim, porque imagino meu tempo já tenha se esgotado. E tudo isso aconteceu no Estado do Espírito Santo, meus caros, minhas caras, sob o silêncio ensurdecedor do sistema de justiça. Nós ficamos afastados de fazer as visitas ao sistema prisional, nós que eu estou me referindo, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, criado por lei, um dos mais antigos conselhos de direitos humanos do Estado do Brasil, o Conselho de Direitos Humanos, a Pastoral Carcerária, as associações de familiares de presos, todas as pessoas da sociedade civil afastadas por uma portaria do secretário de Justiça de visitar as masmorras. E foi exatamente nesse período do afastamento por uma portaria que os esquartejamentos ocorreram, que a tortura virou uma regra geral nos presídios do Espírito Santo. Fomos proibidos. Entramos na justiça, afinal, o Poder Judiciário tem que nos responder, não é verdade? Tem uma lei que diz, o Conselho Estadual de Direitos Humanos tem a prerrogativa de entrar a qualquer momento em qualquer unidade prisional do Estado do Espírito Santo. E uma portaria do secretário de Justiça diz, não pode, não vai entrar. Ora, eu fiz direito e não precisa fazer direito para saber que uma lei vale mais que uma portaria. Mas no Estado do Espírito Santo, pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, uma portaria vale mais do que a lei, e perdemos em primeira instância. Recorremos ao Tribunal de Justiça, esse Tribunal de Justiça, probo, que eu acabo de dizer para vocês, claro, decisão favorável ao Estado, mantém o Conselho afastado dos presídios. Fomos ao STJ, e o STJ teve que fazer um voto exemplar para ensinar ao Executivo e ao Judiciário do Espírito Santo a hermenêutica jurídica, a hierarquia das leis, porque talvez essa aula os nobres colegas tenham faltado na faculdade. Tudo isso aconteceu com essa complacência do Judiciário, do Ministério Público,
porque não houve uma ação de interdição da casa de custódia de Viana. As pessoas estavam sendo esquartejadas na casa de custódia de Viana, e onde estava o Ministério Público? Onde estava o juiz da vara da execução penal, com a sua inspeção regular que tem que se fazer nas unidades prisionais? Não estavam, né? Não estavam. Nós, da sociedade civil, que tivemos que entrar através de entidades com uma ação civil pública. Esse é o Estado democrático de direito, onde o Ministério Público se omite e a sociedade civil é que tem que fazer as vezes do Ministério Público. E é por isso que o Estado do Espírito Santo, em 10 anos, já teve 2 pedidos de intervenção federal. Dado o comprometimento das instituições públicas do meu Estado com a criminalidade, com a violação à dignidade humana. E mais, pasmem os senhores, o CNJ vai ao Espírito Santo, depois de todas as denúncias que fizemos, depois da ida à ONU, fazer o mutirão. Todas as críticas que nós temos ao mutirão, e poderemos discuti-lo em outro momento, mas foi lá e conseguiu, no caso das medidas socioeducativas, liberar 112 adolescentes por excesso de prazo. Pasmem os senhores, o Ministério Público recorreu da decisão, porque os meninos têm que ficar presos para morrer dentro da unidade. Esse é o sistema de justiça. Esse é o sistema de justiça brasileiro, que é instrumental para a manutenção das nossas desigualdades, que é instrumental para a não afirmação da nossa democracia, que é instrumental para manter o Brasil como um dos países mais violentos, mais desiguais do mundo. Enfim, eu termino dizendo que há essa intencionalidade no sistema de justiça, há uma clara e deliberada intencionalidade no seu funcionamento, não é? De manter, portanto, de ser um instrumento de controle da classe subalterna. Classe subalterna essa, volto a dizer, já encerrando, que dentre nós tem cor. Isso faz muita diferença, não é? A nossa classe trabalhadora, a nossa classe explorada é maciçamente negra. E é talvez olhando para os negros, os jovens mortos, espalhados os corpos pelas ruas das cidades brasileiras, os mortos dentro dos presídios ou os negros encarcerados nas masmorras atuais, olhando para essa negritude, para essa resistência necessária, é que a gente deve voltar o nosso olhar para a África e aprender com a África. Aprender com aquelas comunidades que ainda são comunais na África. Aprender com o canto dos homens de uma tribo africana. Uma tribo africana, então, que quando uma mulher, membro daquela comunidade, fica grávida, antes de dar à luz, pouco tempo antes de dar à luz, as mulheres todas daquela tribo se recolhem no meio da selva e ali ficam meditando até que venha a música daquela pessoa que virá a nascer. E quando então conseguem elaborar aquele canto, voltam para a tribo e esperam o nascimento daquela pessoa, daquele novo ser. E quando aquele novo ser então vem ao mundo, a música que as mulheres conseguiram conceber é cantada. E essa música será entoada ao longo da vida desse ser. Quando ele der os primeiros passos, quando ele começar a aprender e falar o dialeto daquela tribo, quando ele casar, também quando ele morrer, e também quando esse ser, de alguma forma, agir antissocialmente naquela tribo, quando ele cometer algum ato que é tido como antissocial. Eles então chamam aquela pessoa para o centro da tribo e todos em volta dele cantam a sua música e fazem com que ele então relembre as suas origens e fazem então com que ele seja acolhido e diga: olha o que você fez, a gente tinha combinado, não era para fazer isso, não é? A gente precisa cantar mais os nossos cantos, a gente precisa efetivamente olhar para o outro, e sobretudo o outro pobre, o outro negro, não é? Com um olhar diferente
daquele que tem sido historicamente olhado nesse país. Muito obrigado pela atenção que vocês me ouviram.